Oi gente, tudo bem? Meu nome é Larissa e hoje eu vou dar prosseguimento à aula de sistema nervoso. Eu vou abordar com vocês na aula de hoje um assunto que é temido por muitas pessoas, que é o famoso potencial de ação, que eu havia citado na aula passada. E falei para vocês que ele nada mais é do que uma inversão de cargas da membrana do neurônio. Inversão de cargas, Larissa? Que cargas são essas? Então, façam uma ideia, né? Fingem que isso daqui é uma célula. Então eu estou mostrando para vocês aqui que a célula tem uma concentração de sódio maior do lado extracelular do que no meio intracelular, contra uma concentração maior de potássio no meio intra do que no meio extracelular. Mas Larissa, só tem cátions contando com essas cargas? Nós temos ânions também. Só que, se nós formos somar a quantidade de cátions e ânions do meio extracelular, o valor da carga ela é muito mais positiva do que no meio intracelular. Então, o meio extracelular ele fica caracterizado como um meio positivo e o meio intracelular, para a gente não falar menos positivo, nós falamos que ele está um meio negativo, tá ok? Então, quando a gente começa a ver essa diferença de cargas, a subtração da carga do meio intracelular para o meio extracelular dá um valor de aproximadamente menos 70 milivolts. E a gente caracteriza a célula assim como seu estado polarizado e ela vai estar então em repouso. Então aqui em 1 a gente tem a caracterização da célula em repouso. Eis que a célula ela começa a ser sinalizada. Ela pode ter uma sinalização tanto metabotrópica quanto ionotrópica para que comece a ocorrer então a sua despolarização, ou seja, o seu potencial de ação. Então, essas sinalizações, a metabotrópica e a ionotrópica, elas são diferentes, mas elas funcionam ambas para poder indicar o início do potencial de ação. A metabotrópica ela ocorre no receptor, né? E a ionotrópica ela ocorre diretamente no canal iônico. Então, quando essa sinalização ela ocorre, abre-se então canais de sódio. Como o sódio está maior, em maior concentração do lado de fora, ele tende a entrar. E começa a entrar sódio até que a célula ela começa a apresentar uma voltagem de menos 55 milivolts. E essa voltagem ela sinaliza aos canais de sódio voltagem dependente a serem abertos. Então, vários canais de sódio agora são abertos e começa a entrar sódio, entrar sódio, entrar sódio, entrar sódio. E a célula então está no seu estado de despolarização até que ela chega aqui em 4, que é em aproximadamente mais 30 milivolts. Em 4, como os canais de sódio e os canais de potássio eles têm um sensor às voltagens, os canais de sódio eles são sinalizados para serem trancados, né? E os canais de potássio eles são sinalizados para serem abertos. Então aqui a célula despolarizou, ou seja, inverteu as cargas, ela ficou negativa do lado de fora e positiva do lado de dentro. E quando o potássio ele começa a entrar e o sódio para de sair, essa carga ela começa a inverter de novo, ou seja, a célula ela vai começar a ficar positiva do lado de fora e negativa agora do lado de dentro. Eis que ela passa por menos 70 milivolts. E Larissa passou, e agora? Agora, a célula ela vai estar no seu estado de hiperpolarização. Ele pode ocorrer ou pode não ocorrer. O estado de hiperpolarização, ele ocorre para poder dar um tempo maior para a célula se recuperar do potencial de ação que ocorreu. Então, essa hiperpolarização ela pode estar ocorrendo porque os canais de potássio ainda estão abertos, ou seja, mais carga positiva está saindo, ou porque os canais de cloreto estão abertos, ou ambos, né? E os canais de cloreto, quando eles se abrem, o cloreto ele vai tender a entrar porque ele está em maior quantidade do lado extracelular. Até que a célula ela começa a recuperar e volta ao seu estado de repouso. Só que vocês devem estar se perguntando porque a célula ela voltou, né, a ser positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro, só com a quantidade de íons invertido. E aí? Aí que quem vai entrar agora em ação é a bomba de sódio e potássio com seu trabalho ativo, né? O que a bomba de sódio e potássio vai fazer? Ela vai levar 3 íons de sódio para fora contra 2 de potássio para o meio intracelular, retornando assim a célula ao seu estado anterior, né? O seu estado polarizado, em repouso e normal. Então, gente, por hoje eu queria falar sobre potencial de ação e era isso.
Qualquer dúvida, deixem aí embaixo nos comentários. Se gostar, clique em gostei, compartilhem para que esse canal ele consiga atingir ainda mais estudantes, né, para que seus amigos também possam tirar as suas dúvidas. E se inscrevam no canal para vocês receberem as minhas atualizações. Obrigada pela companhia, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Beijo, até a próxima aula.